Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui. Seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje ele é um programa muito especial, né, Guto? Porque a gente vai receber uma pessoa muito querida. Eu já conhecia por falar, né? Muito famosa aqui na nossa cidade, né? Uma estrela intermunicipal que conquista a cada cliente com sua empatia, com seu sorriso, com a sua voz adocicada. Quem mais, Guto? Cara, tu é mais amigo dela do que eu, cara. Com certeza, é um prazer ter a nossa convidada aqui hoje, porque é o seguinte, Thiagão, eu estou em um dos momentos especiais da vida dela, ela vai contar aqui um pouquinho, e é uma honra tê-la ela aqui conosco no momento especial da minha vida também, Thiago. Não, esse programa é um programa, vai ser marcado pelas emoções, pelas revelações que a gente vai fazer, porque a gente vai falar com a Grazi nele, querida. Obrigado pela tua presença aqui. Eu sei que tens uma agenda muito corrida, né? Não foi fácil. A gente já tá na segunda temporada. Obrigada pelo e a convite. gente tá muito a tempo para conversar contigo, saber da tua história. E, cara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Thiago. Obrigada, Guto. Pelo convite, foi bem... O Guto, tadinho, ele insistiu no convite. Não, eu Guto... não gosto, é uma pessoa que não gosto muito de falar. Eu sou tímida, gente. Uhum. Mas tô aqui dando o meu melhor hoje pra vocês conhecerem também a minha vida, né? Minha trajetória. Cara, eu acho que isso que é o mais legal, porque assim, a ideia do Fotografia Exponencial justamente é isso. A gente tirar as pessoas dos bastidores, que às vezes estão muito aí, fazem um trabalho incrível, que ninguém vê, só vê o nomezinho, né? Lá nos créditos e etc. Mas que o fato de você estar num programa como esse ou em outros, enfim, é justamente para incentivar outras pessoas da tua trajetória. E aí eu já quero entender como que o vídeo veio parar na tua vida, porque, né, tua formação é em jornalismo, mas como é que foi essa tua trajetória, essa tua decisão de ver o vídeo como um estilo de vida, uma oportunidade de ganhar dinheiro, sei lá, enfim, como é que foi esse rolê todo aí? Então, vou contar, a história é um pouco longa, assim. Mas vamos lá, eu acho que o vídeo, a gente acabou tendo um encontro, assim, né? Eu acho que quando eu sou formada em jornalismo, né? Uhum. Eu ganhei uma bolsa de estudo, né? E aí, durante essa bolsa de estudo, eu fui fazendo alguns estágios, né? Sim. Então, eu trabalhei na Eletrosul, como assessoria de imprensa, trabalhei no site Guia Floripa, que era parte de texto. E aí, eu comecei a trabalhar num programa terceirizado, que era contemporânea, que eram várias mulheres, assim, e aí eu fazia produção, fazia um pouco de tudo, então eu estava já começando ali a entrar nos bastidores, também era um estágio. Uhum. E depois eu fui para a Record News também como estagiária da Luísa Gutierrez, não sei se você conhece. Sim. E ela tinha um programa de entretenimento, então eu fui estagiária dela. Uhum. E aí sim eu comecei, assim, aí na Record News eu trabalhei como produtora, e aí depois eu fui contratada, né, e aí eu fui trabalhar, não tinha vaga na época, eu fui trabalhar no Master, então eu botava a programação no ar, e também às vezes trabalhava no GC, ajudava, assim, e depois eu comecei também a atuar como produtora, e depois eu recebi um convite para trabalhar na RBS TV, que era a antiga afiliada da Rede Globo, assim. Sim. Só que eu fui como editora de imagem, assim. Eu estava em formação ainda, então estava estudando, né, terminando o meu estudo. E eu trabalhei lá durante 3 anos, assim, 6 anos total, né? Uhum. Mas depois de 3 anos de trabalho, assim, eu comecei a me perguntar, né, o que eu mais gostava de trabalhar, assim. Uhum. Eu adorava a edição de imagem, porque eu conseguia ter esse poder, né, de fazer... A edição de imagem, para mim, é em conjunto ali, né, com a captação, porque ele dá sentido, né, aquilo que tu captou, né? Ele pode trabalhar com as emoções, e aquilo me fazia... Tinha muito fascínio por isso, né? Eu sempre queria aprender mais quando eu via um efeito, um vídeo. Falei, nossa, que diferente. Como é que foi contado? Como é que foi feito, sabe? Uhum. Então, aquilo me impactava, né? Muito, assim. Uhum. E aí, depois de um tempo, eu tava... Ao mesmo tempo, assim, eu não sabia pra onde ir, mas tava aquele coisa que a gente começa a se perturbar, ficar incomodada, sabe? Pra onde que eu vou.
E eu percebi que eu queria muito fazer um intercâmbio, né? Que Uhum. minha família, ela nunca teve condições de fazer né? Nenhuma das gerações, assim, teve em fazer um intercâmbio. Só que, ao mesmo tempo, eu me perguntar como é que eu vou pagar esse intercâmbio, assim. Porque eu já era casada e toda a minha renda, assim, já ia para casa financeiramente. Então, aí meu marido falou, nossa, a gente vai realizar esse sonho, mas eu não sei de onde tirar, assim. Sim. E aí eu comecei, falei, nossa, eu vou fazer então uns freelas, vou fazer um trabalho, assim. E nesse meio tempo tinha um amigo meu que trabalhava com cosmético, assim, né? Que fazia eventos e tal. E aí, eu posso falar, né? Posso falar Rinodê? Pode. Rinodê. Aham. Ele vendia Rinodê na época, Rinodê tava super em alta, assim. Sim. E ele reunia milhões e ele não tinha vídeo, assim. E aí eu comecei, eu sei editar, vou encontrar alguém para fazer a captação de vídeo e eu tinha uma T3i, uma Rebel, Aham. e vou como câmera 2 ali, né, para fazer Sim, umas sim. imagens e tal. E aí eu comecei a fazer junto, e aí eu comecei a me apaixonar. E depois de um tempo, meu amigo, ele fazia a câmera principal e eu era a segunda câmera, assim. Uhum. Só que depois de um tempo, eu comecei, nossa, as minhas imagens estão tão boas quanto a dele, sabe? Eu tô gostando muito mais, assim. Sim. E aí eu comecei a fazer, mas cobrava super baratinho, assim, e fazia eventos, e eu gostava muito, assim, comecei a me apaixonar por aquilo. Uhum. Consegui arrecadar dinheiro, fiz o intercâmbio, né? E aí depois eu voltei e comecei paralelamente no meu trabalho fazer tanto o trabalho como freela, né? Uhum, Em captação, começaram a surgir outras oportunidades. E ao mesmo tempo manter o emprego ali, né? Sim. E aí eu falava... Aí tu tinha essa jornada dupla, assim, Isso. de estar ali na função ainda, ter os teus compromissos, etc. Porque isso é legal a gente falar, comentar, porque tem muita gente que talvez está nos assistindo hoje que quer CLT, que tem sua carteira assinada ou que, né, presta algum serviço pontualmente. Claro, a gente tá falando talvez de uma jornada de que ano que tava nesse rolê todo 2019, 2018. pra cá, muita coisa já mudou, muito. né? A gente tem muita questão da terceirização, da pessoa já ter um MEI, etc e tal. Mas muita gente começou nesse formato, Duplo. né? De estar ali batendo horário, batendo ponto e começando a fazer um freela, etc e tal. E aí eu queria já começar a dar uma cutucada, né, Guto? Que a gente gosta de botar fogo no parquinho. A gente faz a pergunta, né, Guto? E sai, né? E deixa a pessoa aqui na brincadeira. Meu Deus. Brincadeira. Vamos lá, tô preparada. Mas o que acontece? No nosso mercado, a gente pode até falar da nossa região, que a gente tem mais propriedade para isso. Você acredita que só talento basta? Ou tem que ter um network ali para poder as coisas meio que funcionarem, assim, né? Tem que ter um network. Deixa eu só contar nessa experiência, e eu sempre falo para muitas meninas que às vezes elas vão no meu perfil, né? Ai, como eu quero fazer e tal. E o que foi importante para mim ter um caixa, assim. Depois que eu voltei desse intercâmbio, eu não larguei meu emprego direto, assim. Eu falei para meu marido, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero produzir mais, eu quero fazer. Ele falou, então vamos... Ele me ajudou muito nessa parte, vamos fazer um caixa, né? Uhum. Então, antes de pedir demissão, eu comecei a trabalhar para fazer um caixa de empresa, entendeu? Então, eu saí com 6 meses de uma empresa. Se nada der certo, eu tô com 6 meses ele pago, entendeu? Então, eu acho que isso é importante, a Isso é uma programação coisa rara, financeira. hein? Isso é uma coisa rara. Ter uma cabeça assim. Mas eu sempre Olha. falo para as pessoas, porque às vezes as pessoas vão lá, se endividam, compram verdade. equipamento, elas compram lente, compram aquilo, e já vou pro mercado, e às vezes o trabalho não vem. E aí os boletos vencem, e aí a pessoa, não deu certo. Nossa, mas é porque a pessoa não teve uma programação ali, sabe? Então, acho que tem que ter um pouquinho de paciência, né? E investindo aos pouquinhos também em equipamento. E o network também é muito importante. Às vezes eu queria muito fazer, eu ia nas redes sociais de pessoas que estavam fazendo um trabalho bacana, assim, e falava, eu posso te ajudar alguma coisa, eu quero uma experiência, né? Tinha uma amiga minha que ela fazia fotos, ela fazia produção de fotos, assim, ligada na moda, só que ela não tinha vídeo, né? Eu sempre também cuidava para não invadir o espaço de outro profissional, Claro, que é muito, eu acho muito antiético, assim, mas eu ia lá, a pessoa, não tá produzindo vídeo, ela tá fazendo uma campanha de fotos, ela tinha uma loja de roupa e ela fazia uma campanha muito bonita, assim, né? Como eu queria trabalhar na moda, eu falava, será que tu quer um vídeo? Eu posso te ajudar? Não sei o quê. Então, eu fazia aquele portfólio, né? Antes, assim, então eu tinha muito trabalho, assim, muito de portfólio no começo, às vezes não cobrava, né, pra fazer, mas porque eu queria mostrar o meu trabalho, queria que as pessoas me conhecessem e tal. Isso é importante que às vezes o pessoal fica até meio preocupado, né, e até era justamente que eu ia na pergunta que eu ia te fazer, assim, trabalhar de graça, vamos falar assim, vamos falar bem sincero. Polêmica, pode falar, o negócio, vamos...
É portfólio. A gente embeleza muito, né? Cara, é trabalhar de graça. Vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros. Trabalhar de graça. Pelo amor à arte. Né? O João Dias fala, amor à arte. Amor à arte. É uma obrigação ou é uma exploração? Como é que tu percebe, assim? Porque como é que a gente pode entrar nesse assunto? Tem gente que realmente, assim, pra tu criar o teu network, talvez tu tenhas que realmente fazer um trabalho de graça, amor à arte, né? Mas até onde tu vê que isso pode ser realmente uma obrigação, isso pode ser uma exploração, onde que é uma linha tênue que a gente... Não, agora daqui pra frente já dá pra te cobrar alguma coisa, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu acho que tem muitas vezes com o perfil da empresa, né? Às vezes tem empresas que, claro, que têm poder de pagar e a gente tem que avaliar nessa parte, assim, né? E pra te não estar oferecendo um trabalho de graça pra uma empresa que pode pagar, eu acho que tem que ter esse cuidado, assim. Porque às vezes tem uma equipe que é autoral, uma equipe realmente, a equipe não tá ganhando com isso, a foto já é um custo baixo, o vídeo. Aí tudo bem, eu acho que oferecer o trabalho. E também no começo eu acho que é importante pra te ter um portfólio. Mas depois de um tempo, tu começa a perceber isso, né? Se a empresa está indo atrás de ti porque tu tá fazendo barato, ou porque tu tá fazendo de graça, ou porque... Acho que tem que sempre ter uma avaliação ali, né? E depois também começa a fazer, às vezes, o trabalho, né? Às vezes alguém fala, ela fez um valor menor, tal. Aí tu vê que a pessoa chegou por isso, né? E aí tu... Acho que tem que se impor, assim. Depois de um tempo da minha carreira, eu comecei a mandar os orçamentos, é isso, meu valor, sabe? E aí a pessoa não fechava. E eu ficava um pouco chateada, sabe? Eu falei, mas eu não ia lá, tipo, não, mas eu posso fazer de graça, eu posso diminuir mais o valor. Então, eu sustentava aquilo. Eu colocava assim, tipo, não, vou... Um limite, né? Um limite, é isso, sabe? Claro, tem que ter um descontinho que o cliente pede ali, ou às vezes a gente dá, tal, mas tem um limite, abaixo disso eu não consigo. Eu acho que tu ter uma margem de segurança pra como é que eu vou falar assim? Pra tu negociar. Exato. Porque, poxa, vamos ser bem sinceros, né? Joga a primeira pedra, né? Quem nunca pecou. E, tipo, quem nunca pediu um desconto. Exatamente. Pelo amor de Deus. Eu acho que é uma questão... Tudo bem que eu acho que o fato de você valorizar o profissional, reconhecê-lo, entendê-lo que ele tem um valor, não quer dizer que você não possa negociar uma forma de pagamento, ou etc. Exatamente. Diferente de tipo, poxa, mas o fulano aqui, Nossa, ele tá pela metade do teu preço, e ele faz o trabalho igual o teu praticamente, você não consegue cobrir a oferta. Poxa, aí eu acho que passa do respeito, né? Sim. Você passa dessa... Né, Guto, teve algum episódio, assim, que tu presenciou isso na tua carreira também? Porque, né, eu acho que para todo mundo já aconteceu isso de alguma forma, né? Com certeza, né, Thiago? E eu levo muito pela questão de você vai comprar um carro, né? Vai comprar um automóvel, você vê lá o Classe Plus, Classe Premium, Classe Luxo. Então, às vezes o cliente quer o teu trabalho, só que ele quer levar um Classe Luxo, mas pagar um Classe Endurance. Um Vulcano Endurance. Daí não... Ele quer pagar um papelão, né? Mas também assim, não é uma questão de educação, né? De educar o cliente a isso, né? Às vezes a gente fala assim, mas às vezes ele não sabe como é que funciona a tua empresa, como é que funciona adquirir equipamento, ele não sabe o custo. Então é interessante também você falar para ele, beleza, tem esse valor aqui, mas o que eu entrego? Eu entrego isso, isso e isso, aquilo. O valor disso, isso, isso, aquilo. Esse serviço é tantas horas eu vou levar para executar esse serviço. Então é uma questão também a gente vai numa concessionária, a gente vê os carros lá, todos eles, o cliente mostra, né, o vendedor mostra o carro para você. Então eu acho que também fica da educação o profissional de serviço, de audiovisual, também mostrar, eu te entrego isso aqui e o valor é isso aqui, e aí se você quer isso, não, eu quero desconto, então eu vou tirar algumas coisas desse pacote para poder te entregar o que você deseja, né? Então é essa negociação que tem que ter. Eu acredito que desconto é complicado na parte de serviço, né? Prestação de serviço, dar desconto é complicado. O produto até que você consegue uma margem, produzir, compra em longa escala, mas a prestação de serviço é uma coisa muito complicada de desconto. O que a gente pode oferecer é tirar pacote. Sim. Eu acho que esse aí chega num patamar assim bacana, né? Então, vou te entregar isso aqui. Você quer foto, vídeo? Não. Então, vamos tirar a foto, vamos deixar o vídeo, que é o valor que você quer. Então, acho que essa negociação tem que existir. Diminui uma carga horária também, né? Quer 12 horas, não vamos fazer 7, né? Entra no teu orçamento. Eu acho que aí chega num ponto bem bacana, tanto para o prestador de serviço, quanto também para o cliente, né? É justo. Eu trouxe o Guto para esse questionamento, sabe por quê? Porque
Porque assim, ó, essa canequinha que você tá tomando aí, a sua aguinha, que eu tô tomando a minha aguinha, é um trabalho do nosso patrocinador Master. Né? O primeiro patrocinador. Trabalho belíssimo. Guto Campos Cerâmica, né? E ele tem um recado muito especial para nos ajudar, porque assim, o fato de você valorizar a arte, que é o nosso trabalho, né? Mas valorizar aqui um artesão, um ceramista, uma pessoa que parou para desenvolver, eu acho que vai muito de encontro com o que a gente faz, né? A gente tava falando um pouquinho aqui nos bastidores sobre criatividade, a importância de você encontrar uma terapia, que eu acho que, né, pro Guto foi isso, uma terapia ocupacional, porque a gente na pandemia tava tudo louco, né? Eu lembro que uma época a gente foi fazer madeira, trabalhar com madeira, fazer prateleira, tem prateleira até hoje lá na minha casa, no meu escritório, porque a gente precisa fazer alguma coisa, né? E aí o Guto desenvolveu essa técnica, que, Guto, quem tá vendo aqui em casa e sentiu, assim, uma inveja santa, né, de querer uma peça como essa, adquirir, onde é que a pessoa pode encontrar uma peça exclusiva, porque esse material é exclusivo, né? Lindo. Onde é que pode encontrar, Guto? Com certeza, Thiago. Você vai encontrar lá no site gutocampoceramica.com.br e você vai encontrar as linhas, todos os lançamentos, né? Cada ano eu lanço uma série exclusiva, então são peças feitas à mão, vai a 1.240 graus, então essas peças são exclusivas. Essa aqui você não vai encontrar em lugar nenhum, essa aqui é única. Só o Thiago tem aqui no estúdio dele. Verdade. Mas você também vai ter peças únicas feitas especialmente para você presentear alguém especial, né, Thiagão? Com certeza. E isso daqui é uma peça para você tocar o coração das pessoas. Você fazer uma homenagem para aquela pessoa amada, querida. Ou você também que tem aí um time e quer fazer uma coleção produzida, tudo igualzinho para todo mundo. Cara, fala com o Guto né? O Guto falou aqui para mim que é diferente, mas assim, ó, é diferente no sentido... É uma coisa muito pensada. Cada um tem um detalhezinho muito especial pra você, entendeu? Então, por mais que seja uma linha de produção, nada sempre é igual, porque é feito pelas mãos do criador ali, ó. O cara que desenvolve isso com tanto talento, tá? Então, se você se interessou, a gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui, né, o acesso lá do gutocampoceramica.com. É isso mesmo, gutocampoceramica.com.br. A pessoa encontra lá isso, Guto. É isso aí, Thiago. gutocampoceramica.com.br. E tem o Instagram também, né? E o Instagram é Guto Campos Cerâmica. Guto Campos Cerâmica. Entra lá, né, Thiago? E a Graça tá me perguntando aqui, poxa, como é que eu posso fazer uma aula, né? Aprender a fazer aqui. O Guto tem o Guto Campos Cerâmica Experience. Nossa. Ele seleciona, né, algumas pessoas ao longo do ano para poder fazer uma imersão, né, no barro aqui, né? E né, Guto, tu tem uma proposta, tu faz... Como é que funciona, assim, esse teu trabalho? Terapêutico, assim, né? Terapêutico. Ô, Grazi, seguinte, a gente começou o episódio falando sobre um momento especial que a gente fez, né, na tua vida. Teve 2 momentos que eu fiz. O Guto fez meu casamento. Fiz o casamento da Grazi aí. e também fiz o TCC da Grazi. Verdade, Guto, é verdade. São 2 momentos muito especiais na carreira das pessoas, a carreira profissional e também a carreira sentimental, né, uma construção de uma família, né, momento muito especial. E esse ano você completa 10 anos de casado. Exatamente. E a Guto Campos Cerâmica proporciona a você e seu esposo uma experiência única, produzindo uma peça exclusiva para você. Que maravilhoso! Isso! Coisa linda, hein? O Guto, muito legal. O Guto sempre... Maravilhoso. Sempre com Coração fortes sempre emoções. gentil. Exatamente. Obrigada, Guto. O Guto, a gente já trabalhou junto, né? Nessa época, nessa fase que eu tava querendo empreender, né? E aí eu fazia essa cobertura de eventos. Quando precisava de um fotógrafo, eu chamava ele assim e tal. E até com câmera 2 também, né, Guto? Tu fazia vídeo também, né? Sim. Eu lembro da Rinodê. Isso, da Rinodê. Eu fiz a Rinodê. Aí a gente brincava top demais, porque era uma frase que eles sempre faziam lá, né? E aí o Guto chegava com a malinha, assim, eu sempre aprendo muito com os profissionais que eu me chamo, assim, às vezes eu trabalho com câmera também, então às vezes eu aprendo muito quando trabalho com outros profissionais, assim, eu vejo o que eu posso agregar, assim, e o Guto me ensinou muito, assim, sobre equipamento, a organização, como manter, né, o cuidado, e às vezes eu tava ali naquele comecinho, ele me dava umas dicas, assim, eu aprendi muito com ele, assim, e até nas imagens, quando ele gravou meu TCC, eu só dirigi, né, então eu fiz a parte de direção, e eu olhava, assim, ele fazia umas cenas, às vezes, com slide, agora, eu sou até hoje eu sou apaixonada por
slider por causa do Guto, porque ele fez uma cena, assim, tinha um cara forjando uma joia, saía uns fogos, assim, o Guto. E o Guto é essa pessoa apaixonada, assim, então eu acho que eu sou um pouco apaixonada também, porque eu gosto de profissionais que sempre querem fazer o diferente, sabe? Sim. Sair da mesmice, pensar algo diferente, assim. Então, acho que isso é muito legal, essa nossa profissão, que a gente não se acomodar, sabe? Exato. Fazer algo diferente. Assim. Eles aí me perguntam, qual que é o teu melhor trabalho? É sempre o próximo trabalho pra mim, assim, sabe? Eu Sim. sempre o trabalho tá vindo, porque eu vou botar a minha dedicação, coisas diferentes, eu vou fazer coisas, pensar coisas diferentes, Tua sabe? identidade, né? Exatamente. O que eu assim. chamo... E uma coisa bacana desse teu TCC, foi um documentário, né? Aham. Foi sobre... A gente passou 2 dias no Dias Velhos, né? Então, tipo assim, Isso. a gente descobriu muita coisa, Thiago, daquele prédio, né? Caramba. Um prédio Legal. histórico de Florianópolis, todo mundo Isso, conhece. era na época o mais alto de Santa Catarina. Nossa! E a gente descobriu que lá tem uma passagem secreta, cara. É Tem verdade. uma passagem secreta no Dias Velhos. Pra onde? Ele conecta 2 prédios, assim. Era isso, né, Guto? Conecta 2 ele- prédios. Caramba. Conecta 2 prédios pra... Saída de Saída de emergência. emergência. Vai pra um outro edifício, É assim. muito difícil. Muito legal. Cara, que É. sensacional. Não. Pá, mas esse documentário tá onde? Tá na internet, eu passo o link pra... Não, já vamos deixar o link aí na descrição Tá. do vídeo também, pra você quiser Boa. assistir esse documentário. Eu Bem, fiquei tava bem no curioso, começo, cara. gente. Tava bem no começo. Não, mas isso que é legal, porque assim, ó, vamos lá, a gente entendendo que o nosso mercado, né, tem uma evolução, a gente trabalha 1, 2 anos, é um perrengue, Uhum. faz os intercâmbios, faz as coisas tudo, tal, faz a exploração, ou digo, né, a obrigação, não, digo de graça, né, enfim, Isso. pra gente ter um portfólio, né, amor à Aham. arte, aquela coisa toda. Mas quando a gente olha pra trás e lembra assim, cara, olha só, cara, como valeu a pena cada Nossa. esforço, cada empenho. E aí eu quero dar mais uma cutucada, Claro. né? Porque assim, a gente vê que o mercado do audiovisual, e eu acredito até talvez mais do vídeo, ele é um mercado dominado por muitos homens, né? Muito. Uhum. E eu vejo poucas mulheres. Como que tu interpreta? Porque você levanta uma bandeira aí pra, né? Vamos lá, mulherada e tal. Porque a mulherada domina o mundo, Muito. né? A gente já sabe disso. Mas dentro do audiovisual, como tu vê essa relação numa contratação, às vezes? Não sei se tu já passou alguma dificuldade, né, nesse sentido. Eu não quero ficar levantando Sim, bandeiras aqui, mas eu acho que é mais pra gente... interpretar e entender quais são os pontos de dificuldade e talvez alguma solução que tu criou, que tu, sei lá, puxa, passei por uma situação e eu consegui dar a volta por isso, né? Eu nunca, assim, sofri nenhum preconceito, assim, né? Já aconteceu, assim, eu entrando no estúdio e pergunto, o pessoal pergunta, cadê o videomaker? Sou eu mesma. Puxa. Isso. Lá em São Paulo tem muitas mulheres, né? Eu acho que aqui em Santa Catarina eu vejo poucas, né, mulheres, Sim. assim. Às vezes, assim, quando a gente tá trabalhando, eu fico pensando, como a vídeo acaba tendo muito mais equipamentos, a gente carrega um pouco mais de peso por conta da iluminação. Às vezes eu fico, eu acho que é por isso que tem poucas mulheres, assim. Porque querendo, é uma profissão um pouco mais, assim, com mais carga, né? Aham. A câmera são pesada, né? E pelo menos a Blackmagic eu vou botando coisa, ficando mais pesada. A gente trabalha muito mais com o corpo, né? O corpo da movimento. Mas eu gosto de levantar essa bandeira porque eu vejo que hoje em dia é um set muito masculino, né? Tem muito homem no set. E às vezes tem muitas mulheres também querendo começar, assim. Então, às vezes, no meu trabalho hoje, eu sempre quando tenho uma oportunidade, eu prefiro contratar uma mulher que tenha menos experiência, que eu vou ensinando, sabe? E a gente também vai conversando e vai aprendendo sobre isso. Então, para aumentar também o número de mulheres nesse mercado, né? Que é majoritariamente masculino, né? Que tem muito mais homem fazendo. Então, eu acho que a mulher tem mais esse olhar também sensível sobre as coisas, né? A sensibilidade, o olhar. E acho que a direção também, acho que tem uma questão do feminino que pode ser muito mais explorado também, né? Eu vejo que Na produção. o olhar feminino, ele parece que tem mais sensibilidade, Exatamente. cuidado. Exatamente. Não sei se é pelo fato da mulher ela se tornar, né, para quem deseja, enfim, se tornar mãe, e aí o fator materno, digo porque a gente, né, tem uma pequena, então eu vejo a minha esposa num cuidado que talvez eu não perceba, que são os detalhes tão simples, Sim. que a gente pode julgar como bobo,
mas que pra minha filha, eu tenho certeza que isso lá na frente vai fazer uma Muito. repercussão muito grande. Quer ver um exemplo bem bacana, assim? Eu trabalho muito com moda, assim, né? Então, eu vejo que, às vezes, os videomakers homens, assim, acabam sexualizando muito uma peça de roupa com a modelo, sabe? São poses com pernas abertas, são poses com não sei o quê. Então, eu fico, o que ele tá vendendo, sabe? A peça, às vezes, a marca pede um pouco mais de atitude, que eu acho que é muito diferente de sexualizar, sabe? Às vezes, os homens, os videomakers masculinos, acabam fazendo dirigindo a modelo ali no momento, de uma forma que fique muito sexualizada a peça, sabe? E eu acho que às vezes um olhar feminino, assim, traz o empoderamento de uma peça sem ser sexual, sabe? Sem ter umas poses. Então, acho que às vezes tem que ter um cuidado, assim. Acho que nisso a mulher agrega muito mais, assim, né? E acho que é isso, assim. Vamos botar fogo no parquinho, Guto. Eu gostei desse assunto aí, porque assim, ó, é uma situação... Mas é uma percepção minha, assim. Mas né? aí não tem problema. Agora ferrou. Agora tocasse no vespeiro, né, Gutão? Realmente, assim, tu tocar nesse assunto, ele é bem importante, porque o que eu mais vejo, e aí aqui eu não é querer, né, crucificar ninguém de cabeça para baixo, mas o fato é, até onde vai o bom senso, né, e aonde começa ali o profissionalismo, ou termina o profissionalismo, né? Porque o que eu vejo muito realmente é essa sensualidade excessiva de algo que, cara, a modelo, infelizmente, o nome modelo, ela serve para modelar algo, que é uma roupa, que é uma peça, que é até mesmo, como o Guto falou, de carro ali, tem um modelo que tá ali dirigindo, né? E não é a pessoa que tem que aparecer. Como que tu leva, como que tu percebe isso, sabe? Que tipo, cara, como é que as pessoas ainda acreditam nesse tipo de trabalho tão... Não vou falar vulgar, porque eu sei que tem uma linha, né? Mas na moda a gente percebe justamente sobre isso, sobre essa sensualidade, essa sexualidade muito excessiva. E aí onde é que fica a marca? Como é que o cliente interpreta isso? Não sei se isso já é brifado, aí chega lá o videomaker, ele quer meio que impor o estilo dele, a autoridade dele, né? Como é que tu percebe esse... Não sei se é geral, assim, né? Ou é só de uma parte. Eu já percebi alguns homens também que gravam muitíssimo bem, qualidade e tal. Mas eu percebo isso, assim. E não sei se a marca percebe no final ou acha que talvez seja normaliza. Seja normal, né? Mas eu estudo muito a estética da imagem, assim, né? De como tu quer passar aquela mensagem, assim, né? E antes de ir para um set, eu sempre faço toda uma pesquisa, assim, né? Pergunto pro cliente, né, o que é baseado no que a roupa dele quer passar, né, o que é o estilo dele, para não acabar indo pro set, às vezes, sensualizando. Então, às vezes eu percebo, será que, não sei se de repente todas as marcas estão fazendo isso e acabam não vendo que é isso, sabe? Ou se é uma crítica, talvez, minha, e talvez as pessoas, né... Não sei, eu tenho esse questionamento, assim, sabe? Porque eu acho que dá para fazer formas diferentes, sabe? Geralmente você tem um briefing da estética, da história, até porque a gente trabalha com foto e com vídeo, a gente trabalha com uma ferramenta de transformação, de comunicação, que vai levar uma mensagem. Exatamente. Então, quando a gente para estudar, para ver, como tu falou, aí você vai perceber, cara, o que realmente eu preciso passar de informação aqui. Eu tenho que valorizar a modelo, eu tenho que valorizar a peça, né? Qual que é o mote da campanha para a gente poder... poxa, é uma modelo internacional e a gente tem que valorizar mais ela. Enfim, são várias coisas, né? Que é muito delicado. Mas eu acho que isso daí dá para fazer só um episódio só sobre esse assunto, né? Mas, Grazi, para aproveitar mais a tua jornada aqui com a gente... É necessário ter um estúdio físico hoje ou o home office já resolve? Polêmicas. Eu acho que vai de acordo com cada profissional, né? Eu, Grazi Neri, passei muito tempo... Eu comecei na pandemia, assim, em 2020. Vou ser empreendedora, veio a pandemia. Primeiros 6 meses, assim, né? Então, eu passei muito tempo trabalhando home office. E só que eu percebi, assim... na questão da mulher, que as coisas se misturavam, né? Coisas da casa. Eu acho que também vocês, né? A concentração e tal, né? Então, eu também me organizei para ter um estúdio, assim, financeiramente, para investir nisso. Às vezes eu me pergunto, a gente tá naquela fase assim, eu quero ter funcionários, né? E, tipo, quero crescer, mas no momento eu não consigo também. Mas eu fico pensando, será que vale a pena e tal? Mas toda vez que eu chego no estúdio, eu fico, nossa, valeu a pena, sabe? E quando eu tô lá, eu sou a profissional, entendeu? Eu me conecto lá, sabe? Então, quando eu tô em casa, eu sou a pessoa de casa. Então,
consigo dividir isso, sabe? Desvincular as coisas, isso, né? muito, muito melhor, assim. Não que a gente também, né, no WhatsApp não esteja respondendo, ou tendo atendimento, mas no escritório parece que eu consigo ter um foco maior. Sim. E aí eu não fico preocupado com as coisas da casa, eu tenho que fazer, eu tenho que organizar, eu tenho que, né? Então tem aquele foco ali. Então, acho que varia de cada profissional, né? E tu percebe que o cliente, ele valoriza mais isso? Isso sim, assim, eu reparei, quando eu tenho na proposta, por exemplo, né, quando eu vou mandar para o meu cliente, olha, eu coloco essa opção, nós temos um estúdio. Então, o cliente às vezes não vai precisar, dependendo do trabalho, se for menor, né? Não vai precisar alugar um estúdio. Então, eu falo, se o cliente fecha comigo, eu consigo colocar o valor de estúdio para ele, né? Então, para mim, acaba sendo mais importante. E até tem um espaço também no nosso endereço, tem no site, com foto. Dá uma credibilidade, eu né? acho que dá, assim, a pessoa, nossa, ela não é, né? Uma pessoa da esquina ali, né? Um tiozinho, né? Tipo, é o tio da pipoca ali que tá começando sabe? agora, né? Ela tem um posicionamento, eu acho que ajuda no final das contas. Porque assim. eu acho Mas não que é tudo, sabe? Sim, eu acho que assim, hoje a gente geralmente é encontrado na internet, Sim. né, no Instagram e tal, muito pela, talvez um site, né, e eu tenho um site hoje pela iPix, pela Banlec, que para mim foi assim um divisor de águas quando as pessoas começaram a perceber, né, juntamente com o Marney, até dar um grande abraço pro Marney, né, meu mentor. Né? Ele tem aí um projeto da Cena Digital que faz o tráfego pago lá da minha empresa. Que os dois juntos, cara, combinaram de um terceiro fator que é o estúdio. Então, quando tu faz um site bem feito, bem organizado, com algo responsivo, né? Que é bem ranqueado no Google. Aí tu tens o trabalho de tráfego pago muito bem feito por uma equipe bacana, que leva lá pro teu site. Aí tu tens um site super bacana e claro, veja, não é uma crítica a quem não tem um estúdio, mas é o fato de tu conseguir fechar mais contratos, porque tu coloca lá no teu site um vídeo do teu estúdio, né? Ou o endereço do teu estúdio, né? Coloca lá beleza, não tem um site ainda, não? Se não tem um site, vai lá na Epix, você faz um site lá com ele. Sim. Mas tem o teu Instagram, não tem um endereço comercial, realmente eu já tive uma situação de um cliente perguntar, tá, mas o teu estúdio tem que alugar? Porque ele já sabia que talvez teria que ser mais caro. Mais um extra. Exatamente, porque é o que o pessoal faz. Muito. Eu vou dar uma dica, assim, uma sugestão. Se você que ainda não tem, vou dar uma mensagem aqui, ó. Essa é minha câmera, Guto. Minha câmera. Vou dar uma dica de ouro, 0800, tá? Mentoria gratuita aqui. Se você não tem um estúdio e precisa alugar um estúdio, não fala pro seu cliente que você tem que alugar e passar ainda mais esse valor do estúdio para a pessoa. Primeiro você já faz uma cotação de algum estúdio que faz a locação do espaço. Você já pega aquele valor, já deixa meio que guardado na sua manga e coloca isso dentro do teu preço, do teu orçamento e passa isso pro cliente. E depois só passa o endereço, olha, vai ser naquele lugar tal. Porque isso gera uma credibilidade, isso gera uma autoridade, né? E o cliente fica mais seguro. Poxa, ele tem um espaço. Porque o cliente, muitas das vezes, ele não precisa saber se você tem um espaço alugado, se você só alugou por aquele período, se você aluga por um tempo, se aquilo ali é teu. Isso, no final das contas, não vai fazer muita diferença. O que vai fazer diferença é o cliente entender que ele tá indo lá no teu estúdio. Exatamente. Como como é esse teu estúdio, ou não. é outro rolê, tá ligado? E uma coisa que tu falou também, além do teu espaço, né? Se você não tiver o espaço também, que é uma dica legal, mas teu site também. Quando eu tava começando, as pessoas falam, mas pra que site? Por que não bota no Vimeo lá e tu já passa o link de portfólios? Eu senti, na minha experiência, quando eu tenho um site bem estruturado, tal, que fui eu que mesmo montei no Wix, né? Comprei os anúncios lá, fiz minha página. Então, quando tu manda o site, eu acho que tem muito mais cara de profissional, assim, eu acho. Né? Tu tem aquela arquitetura, tu explica o que tu faz, sabe? Eu acho que é melhor que só mandar um Instagram ou só mandar o Vimeo, sabe? Sim. Eu acho que... uma coisa que eu vejo, assim, tocando no assunto do site, eu percebo assim, ó. Eu sou da época, aí a gente vai começar a revelar a idade, né, Guto? Eu e o Guto, a gente teve uma empresa, antes de ter tudo isso daqui, chamada GG News. Olha. E a gente não tinha nada pra fazer na vida. Não tinha nada pra fazer, a gente era dois desocupados. A gente pegava câmera fotográfica, né, Guto? Uma Cybershot. Ia nos empreendimentos, numas casas bonitas, ali no João Paulo. Tirava foto, a gente na frente como se fosse corretores. Lembra disso? E a gente botava onde? No Fotolog. Olha só. Quem é das antigas vai lembrar disso daí. Fotolog, depois veio o Vlog, depois veio o Orkut,
né? Ela Antes fazia o teve quê? o Pra Mirk. vender? Pra nada, guria. Pra Era nada, era só só pra pra passar tempo. experimentar. Só pra dizer assim, olha, mais um empreendimento adquirido Muito aqui e boa. tal. Não era, cara, era... Pra tu ver, a gente já tava mirando Mirando o a audiovisual, a produção, sem saber, Sim. né? O que viria pela frente. E aí, pô, a gente tinha que arrumar essas fotos, né, Guto? Tinha que encontrar onde é que tá essas fotos aí pra gente publicar, né? Essa história aí nossa que a gente tem ao Às longo vezes do eu tempo. queria fazer, tipo assim, porque a gente não tem muito portfólio, que a gente não salva muito, né? Mas, tipo, fazer um comparativo de como a gente evoluiu, né? Meu Deus! Nossa, quando pegava lá no começo, assim, nossa, Exato. começando. E aí a gente colocava lá no Orkut essas fotos, no Fotolog, e o que aconteceu? Tudo bem que naquela época talvez era versões betas, Sim, testes sim, dessas sim. coisas. Essas coisas morreram, Sim. né? Hoje tá aí o Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e tantas outras plataformas, né? Vimeo, enfim, etc. Mas e se alguém desligar o disjuntor dessa merda aí? Como é que vai ser? Vai estar todo mundo pulando pela janela, Exato. socorro e etc e tal. E qual que é o lugar mais Perfeito. seguro para você ter o seu material? É a sua casa, é o seu site. Então o site é um lugar que é seu, ninguém vai tomar aquilo ali de você. Não vai ter bloqueio por... Eu não vou nem falar nome aqui, porque senão pode me banir, né? Pode cair nosso canal aqui. Nosso canal é muito grande, né, Guto? E aí o que acontece? Vai que agora aí tem que todo mundo agora pelo Telegram. Aí não pode mais usar o WhatsApp porque bloquearam lá em cima. Sim. E, cara, isso, Fica mano, refém daquilo. tu fica né? refém. É. E você tem um site e também assim, né, como tu falou, poxa, tu fosse, fizesse com cuidado, etc. É que nem a nossa casa. Quando você quer receber alguém, um amigo, um Perfeito. parente, você limpa a sua casa, você coloca ali até uns porta-retrato mais recentes das famílias, etc e tal. Deixa tudo bonito para, né, vai ter um jantar ou até para apresentar um álbum, um vídeo de casamento, coisa do tipo. Cara, você deixa o mais preparado possível. E o teu site é a mesma coisa. Exatamente. Se a tua plataforma te deu um recurso novo, vai lá, cara, cria uma landing page, né? Enfim, procure alguém, e a gente tem esse alguém, que é o Marney, da cena digital, que é a iPix Abanec, que dão essa estrutura aqui para você ter um site decente, para você ter um espaço coerente com o teu trabalho. Que eu acho que isso vai fazer com que tu... enfim, puxar aquele cliente, conquistar aquele cliente, passar para ele uma credibilidade, Muito, né? muito. Grazi, pra gente ir pros nossos finalmente, que o nosso papo tá muito bom aqui, a gente tem que fazer a parte 2. muito conteúdo, né? É muita coisa, É eu tenho muita tanta coisa. pergunta pra te Pincelado, fazer, cara, que, meu Deus do céu. Sonhar grande é coragem ou é irresponsabilidade? Eu acho que é grande, coragem, mas eu acho que sempre tem que ser com o pezinho ali, né? No chão e pisando aos pouquinhos, né? Eu acho que... Eu sempre penso, assim, que às vezes, quando eu estava começando, eu queria oportunidades grandes, assim, sabe? Eu queria as coisas. Só que eu não estava preparada para isso, sabe? Eu queria estar no set, queria fazer coisas grandes. E hoje, às vezes, eu tô no set fazendo outras coisas, mas eu tive que fazer toda uma escalada para estar lá, né? Então, eu acho que sonhe em grande, sim, mas estude muito sobre isso, né? Faça cursos, pesquise, né? Eu participei de vários cursos lá em São Paulo, na Bucareste, ateliê de cinema. Fiz pela escola, fiz curso na Escola Internacional de Cinema. Então, eu tô sempre fazendo curso e aprendendo um pouco mais para cada vez mais sonhar grande, sabe? Sim. Então, acho que tem que ter um baseamento, mas eu acho que o sonhar grande é pensar diferente cada vez mais, sabe? Sim. Fugir. Não sei se tu hoje tem a mesma impressão, assim, que a gente entra nas redes sociais e acaba tendo... É sempre o mesmo de tudo, assim. E às vezes eu sempre tô me perguntando, assim, o que a gente pode pensar, o que a gente pode fazer diferente, sabe? Então, e não ter preguiça, sabe? De fazer um trabalho diferente, pensar num ângulo diferente. Talvez não funcione, sabe? Sim. Mas fazer sempre Mas diferente. tentar, né? Buscar, exatamente, ir atrás, sabe? né? Porque eu acho que o não a gente já tem. Sim. Né? E o errar, eu sempre falo para os meus alunos de mentoria, de escola, enfim, cara, tenta errar o mais cedo possível. Exatamente. Porque quanto mais você... Porque a gente vai errar. Muito. Por mais que a gente tenha aí 5, 10, 15, 30, Sim. 40 anos de profissão, Nossa, você não está sujeito a ter um equívoco, a escorregar uma coisa... em alguma coisa simples ou algo que é novo por conta da inteligência artificial que a gente está vivido, né? O posicionamento, o digital, essas coisas tudo, é tudo uma novidade. Esteja sempre com o coração aberto ao aprendizado, né? Para você cativar mais as pessoas, você mostrar que você não é
Porque eu acho que tem muito essa coisa, você tem que mostrar empoderamento, autoridade, etc. Todo mundo quer fazer curso. Né? Todo mundo quer fazer curso, etc. Cara, eu sempre falo assim, mano, seja você mesmo. Exatamente. Porque eu tive a coragem, pela influência do meu irmão Guto, de sair dos casamentos para focar no retrato corporativo, na qual eu tô faturando mais do que nos casamentos. Mas isso sim, não é que eu tô falando que o casamento é ruim, muito pelo contrário. Para mim o casamento... Mas é um nicho que hoje tu não se identifica. Não se identifica. Exato. Tipo, eu vejo que sim, cara, eu posso trabalhar um pouco menos, ganhar um pouco mais, só que eu tenho mais tempo com a minha família. Exato. Eu tenho mais tempo com a minha filha, eu tenho mais tempo com a minha esposa, eu tenho mais tempo... A gente trabalha junto no espaço, né? E ela é maquiadora, então, né? Então isso tudo facilita e faz com que a gente tenha essa percepção de tipo, cara, qual que é o meu posicionamento agora, né? Então, eu acho que o sonhar grande, sim, a gente precisa todo santo dia para te estimular a não ficar naquela coisa corriqueira, né? Ou ficar naquela coisa mediana. Então, se você não tentar, não arriscar, cara... provavelmente você vai deixar uma oportunidade passar e isso pode mudar a tua vida. Né? Como tem feito, como tá acontecendo a minha. Perfeito. Grazi, 3 perguntas de bate-pronto e o que vem no coração primeiro. O que te inspira todos os dias? O que me inspira todos os dias? Ai, gente, eu posso ser meio assim, meio brega. Seja Mas, você. ai, meu Deus, eu tenho Seja muita você. fé, sabe? Em fé em Deus. Eu acho que as pessoas, às vezes, né, não tem muita fé quando trabalha no mercado, ou, tipo, não busca a sua espiritualidade. Eu acho que é melhor colocar isso. Então, antes de ser eu, a Grazi, eu coloco minha fé em Deus, eu faço melhor pro próximo, tento ser melhor como ser humano primeiro, né? Então, ai, gente, desculpa, não sei se eu me embabaquei na resposta. Não, mas é isso aí. Eu acho que eu acho que é isso, assim. ter essa espiritualidade, ela faz parte sabe porque eu sinto? da vida, né? Eu sinto assim, tipo, hoje em dia eu sou uma pessoa diferente quando eu comecei. Antigamente eu só queria, quero chegar lá, mas aonde quero chegar lá, né? Hoje eu tenho muito mais o equilíbrio entre família, espiritualidade, trabalho, sabe? Então, tipo, quando as coisas não estão dando certo, tipo, como muitas vezes acontece, nossa, não dá certo, ou não é um caminho legal, eu paro, eu medito, eu oro, eu falo, ai Deus, o que tu me guia? Pra onde que eu vou, sabe? O que tu faz? Então, tenho essa coisa de me concentrar, de orar, de buscar Deus, sabe? E aí eu consigo ir mais adiante, sabe? Não, é mais um dia, agora eu vou, né? Vou continuar batalhando, vou por aqui e tal. Eu acho que a espiritualidade é boa nesse nível, assim, de a gente não viver só pelo dinheiro, ou viver só pra ganhar dinheiro, ou, né? Então, acho que tem que pensar no próximo, pensar na tua família. Eu acho que isso que vai te levando, assim, pra conquistar teus sonhos. No fim, é uma coisa meio orgânica, sabe? Sim, sim. Enfim. Eu acho que é uma coisa de tu se perguntar, né? Qual que é o teu Deus, né? Exatamente. É o Deus do dinheiro, na qual você fica escravo. Exatamente. Né? Ou é um Deus de uma... Aí não vou entrar em religião, isso, mas o lance de você realmente sustentar a tua fé, porque isso é onde, pelo que eu percebi no teu tom de fala, é onde traz um equilíbrio. Exatamente. Né? Assim, Onde né? você sai daquela pressão louca de fazer as coisas e às vezes tu não chega em lugar nenhum. Exatamente. E aí tu, não, peraí, agora deixa eu recarregar minhas energias aqui. Exatamente. Eu acho que isso eu me identifico muito com isso. Eu acho que isso é muito importante pra gente que... E a gente começa a ver não só pelo trabalho, né? Exatamente. Qual que é o projeto que ainda falta realizar? Ai, tanta coisa. Eu gostaria demais, esse ano eu quero tentar o edital de cinema, né? Eu tenho uma vontade muito grande de produzir um curta-metragem, de dirigir, né? Então eu quero tentar esse ano o cinema catarinense, né? O edital catarinense de cinema. Eu acho que é isso, assim, eu já fazer mais comerciais, eu acho que eu queria muito mais para essa área de publicidade, né? E também queria um pezinho no cinema. Eu acho que eu gosto, como eu falei, eu gosto de experimentar coisas diferentes, até para ver com que a gente se identifica mais. Apesar do cinema, eu acho que é um pouco uma profissão muito sofrida, né, no mercado, né? Viver de editais, né? O cinema é uma coisa muito legal, mas o cinema é muito difícil aqui em Santa Catarina, né? Então, mas eu acho que eu gostaria de experimentar, sabe? Ver como é que é, deve ser louco. Grazi, seguinte, a gente sabe que tu falou, né, da questão de espiritualidade, então eu acredito muito que a gente tá aqui por uma passagem de tempo, né, vai vir uma outra geração até que, né, as coisas se cumpram aí, mas provavelmente isso aqui vai ficar guardado, né, outras pessoas vão ver isso daqui.
qual que seria a tua mensagem para essas pessoas que estão vindo? Qual que seria as tuas últimas palavras? Qual que seria teu epitáfio? Ai, eu acho que na minha carreira profissional é você se descobrir, você ficar atento, né? Se realmente é seu talento, não fazer só pelo dinheiro. Porque eu acho que isso é o que faz o grande diferencial. Às vezes, eu vejo muita gente perguntando, como é que eu faço? Porque às vezes elas querem um status do que você já tá lá, né? Sim. E não todo o trabalho de que foi que você construiu. Então, ter muito foco. Então, se você acha que é isso que você quer, continua. Porque vai ter todo um processinho para viver antes, né? Então, não queira estar lá em cima, no local específico, se você não, né? Às vezes não fez todo aquele processo. Então, olhe para si mesmo, tenha foco. Se é uma área que você gosta quer fazer isso, não faça só pelo dinheiro, sabe? Porque no fim o dinheiro não vai compensar. Ainda mais nossa profissão, que é uma profissão estressante, uma profissão, né, cansativa, né? Em muitos momentos. A gente, às vezes, faz uma diária de 14 horas, 12 horas, dependendo do trabalho, né? Então, é isso, assim, não perca o foco, né? Se é o que você gosta, mas também, se não for o que você gosta, tipo, trace um novo caminho, assim. Isso aí. Grazi, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi sensacional. Meu Deus, foi uma inspiração, né? Esse teu talento, gente. Essa tua maneira de lidar com o trabalho, com a vida, com tudo. E, obviamente, que você não vai embora sem levar essa lembrança especial feita pelo teu fotógrafo, né? O teu videomaker. E o teu agora, o professor de cerâmica aí, né? Já tá. Olha só, o marketing, olha só que lindo. Não, marketing é tudo, né? Meu o marketing Deus. é tudo. Posso abrir aqui? Por favor, porque essa peça é exclusiva. E eu sempre fico. Meu Deus do céu. Olha aí. Lindo. Ó, essa é a tua câmera aqui, ó. Mostra pra cá, ó. Olha lá. Lindo, gente, olha só. É o Margo de inspiração? Isso aí eu me inspirei lá nas ondas lá da Brava? Não. Da Enseada de Brito, pô. Você vai... Palhoça, pô. Arrasou. Muito bom, muito Obrigada, bom. gente. Vocês são Grazi, queridos. Obrigado mais uma vez por você estar aqui, nos dado assim, esse teu tempo de qualidade pra gente trocar e falar essas verdades. E com certeza... Falar, é um bate-papo muito longo, né? Não, a gente vai ter que fazer uma parte 2 em breve, entendeu? Porque tem muita coisa pra gente falar. Né? Mas obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigadão. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar onde a gente convida pessoas queridas, pessoas amigas, nossos colegas, nossos amigos para sentar à nossa mesa, trocar uma ideia, conversar, falar as verdades que precisam ser ditas. E para provar que você ficou até agora aqui, você vai escrever nos comentários a palavra talento. Porque essa conversa aqui foi de muito talento, né? Da Grazi, uma pessoa querida, tem um trabalho excepcional. E a gente também vai deixar o Instagram dela aqui para você conhecer mais do trabalho dela. E para você que tá precisando de um reparo de equipamento, cara, não pense duas vezes. Fotec, tá? O pessoal lá de Itajaí, eles tiveram um episódio aqui com a gente incrível, falando sobre DSLR, falando sobre mirrors. Cara, tá assim, ó, impactante. Então, eu acho que vai mudar o seu ponto de vista em relação ao equipamento. Tanto que eu mudei. Eu ia comprar um equipamento e acabei comprando outro. Então, para você saber qual foi essa decisão, entra lá no episódio do pessoal da Fotec, que eu tenho certeza que ele vai te abrir um pouco mais os ares. E você que ainda está com problema financeiro, a gente até falou aqui, a Grazi comentou sobre isso, ainda não conseguiu lidar com a sua gestão financeira, chama o Renato da RGB Consultoria, que ele vai te dar uma mentoria, vai te dar uma consultoria para saber como lidar com a sua grana. Eu era um cara falido, quebrado, né, muito assim desorganizado com o dinheiro, e ele me fez entender como que o dinheiro vem, como que o dinheiro vai. Então, entre em contato com essa galera lá, que eles vão... A gente vai deixar todos os nossos patrocinadores, pessoas que apoiam aqui nosso projeto, na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar, né, a pelo menos a entender como lidar com o seu dinheiro, tá certo? Outro recado muito importante, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, curta, comente, deixe aí os seus comentários, compartilhe para o máximo de pessoas, porque se você compartilhar, o YouTube vai entender que isso é um programa, isso é um vídeo muito relevante para outras pessoas. E a entrega vai ser ainda maior. Então, eu conto com o seu apoio, porque você que está aí, né, assistindo esse episódio maravilhoso, totalmente gratuito, totalmente 0800, né? É a única coisa que a gente pede. A gente não pede seu Pix, a gente não pede nada, a não ser um seu like, um joinha, ativar as notificações aí para os próximos episódios. E eu te vejo na próxima.